Olá, estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Paulo. Tudo bem, Paulo? Muito bem, então nesta aula nós vamos falar então sobre um tema muito importante, que é o relevo do continente africano, ok? Então como que se encontra aí configurado, né, o relevo, né, as formas da superfície da Terra lá no continente africano? Então é isso que nós vamos tratar neste momento. Muito bem. Então o objetivo da aula então é identificar as principais divisões do relevo e da formação do relevo desse continente, tá bom? Muito bem. E vamos refletir aqui com algumas perguntas norteadoras. Observando então no mapa, então aqui temos um mapa, né? Quais formas do relevo então você consegue distinguir aqui então, né? Olha só, baseado aqui em tons de cores diferentes, né? Observe aí, né? O que é planalto, o que é planície, o que é uma depressão aí, ok? Qual é a área de litoral, né? E como que está configurado. Então, repare aí que nós vamos tratar disso daí, tá bom? E no lugar onde você mora, qual é a forma do relevo, né, que mais se destaca, né? Se é planalto, se é planície, ok? Então, nós vamos ver aqui então, nesta importante aula. Então, primeiro vamos explicar de uma maneira mais detalhada o que é o relevo. Então, lembrando, o relevo, ele se trata então das formas da superfície do planeta, que é irregular, ok? Isso é dividido em planaltos, planícies e depressões. Então vamos ver aqui então nessa ilustração, olha só. As planícies são terrenos, né, relativamente planos e baixos, né? Alguns autores colocam abaixo de 300 metros de altitude. Os planaltos já são terrenos mais altos, né, onde ele tem os processos de erosão muito mais rápidos, né? E tem também as depressões, que são terrenos ali que ficam entre os planaltos, mais rebaixados, né, em relação ao redor, né? E tem também, no caso, as montanhas. As montanhas também pertencem ao relevo, geralmente estão em planaltos, tá bom? Então, na África também temos cadeias de montanhas que a gente vai ver aí também. Muito bem. Então, vamos ver aqui então quanto ao relevo da África, né? Que tem, por exemplo, o Monte Kilimanjaro, que é a parte mais alta da África, né? Fica então no topo da África, que na verdade é um vulcão aí inativo, ok? A maior parte do relevo da África então é formado por quê? Por planaltos antigos, né, desgastados aí pela ação da chuva, do vento e etc. Em algumas porções é visível então, a influência dos processos tectônicos recentes, né? Formação ali de sedimentos na parte das planícies que contribuíram para a formação de no caso aqui de altas montanhas, está tratando aqui no caso do choque das placas tectônicas e formação de cordilheiras, como a cordilheira do Atlas na região noroeste da África, ok? Então aqui vamos dividir a África em 3 grandes porções quanto ao relevo. Vamos ver aqui então. Então temos a principal aqui, né, que é a região do Planalto Oriental, ok? Essa região aqui é centro-leste da África, então envolve toda essa porção aqui. Temos em segundo lugar a porção do Planalto Setentrional, ou seja, o Planalto do Norte. Então temos aqui inclusive a cadeia do Atlas, que é uma cadeia de montanhas formadas por dobramentos relativamente modernos. E temos também o Planalto Centro-Meridional, ou seja, centro e mais ao sul dessa porção do continente africano, ok? Então observe a localização de cada uma delas, né? E temos também as planícies, né? No geral, nas margens da África. Nós vamos tratar aqui também. Muito bem, então vamos focar aqui no primeiro, né? Planalto Oriental. Características do Planalto Oriental. Então se encontra, então, por exemplo, aqui nessa porção onde a gente chama, né, carinhosamente de chifre da África, essa porção aqui, olha só. E ali, por exemplo, tem a formação, então, de, vamos dizer assim, de formações montanhosas, né, devido à questão de separação também de placas tectônicas, né? Tem a questão de formação de lagos nessa região, porque essa parte da África está sendo tirada, arrancada, com o passar do tempo, do resto da África devido à separação das placas tectônicas. E isso, então, gera ali vulcanismos e etc. Mas, em questão de relevo, né, tem também montanhas nessa região, ok? De origem vulcânicas, como, por exemplo, o citado aqui, Monte Kilimanjaro. Então, apresentam altitudes elevadas nessa região. Tem também a depressão e fossas tectônicas, né, que deram origem então, aos lagos, conforme, por exemplo, o Lago Vitória, aqui nesse caso aqui, né, é o maior lago da África. Então, um lago de origem tectônica.
e também o Lago Tanganica também, ok? E onde está localizado também é a região do chamado Rift Valley, né? O Rift Valley é uma região que nós vamos tratar daqui a pouquinho, em que está acontecendo uma grande fenda na região ali, por conta da separação então dessa parte do chifre da África do restante do continente. Claro que isso vai demorar aí muitos milhares e milhões de anos para acontecer, tá bom? Muito bem, então vamos focar então na região do Grande Rift, né? O que é o Rift Valley? É uma região de uma grande fenda, o Grande Rift, que é uma separação ali, então entre essa porção aqui de uma placa tectônica, que é a placa indiana, que ela está sendo levada para um lado, e a placa africana está sendo levada para um outro lado. Resultado, está, entre aspas, está sendo rasgada, né? A África está sendo fragmentada em outra porção. Então, bem nesse meio, forma então a região de um rift, ou seja, de uma grande fenda, que está então sendo evidente, né? Vamos mostrar fotos já já. Então, muito bem. Então, aqui está uma ilustração de como que ficaria, né, no futuro aí. Então, sabemos que pode formar, inclusive, um mar aqui, né, com essa separação do restante da África. Olha só. Formado, então, na época, né, que ocorreu na separação das placas tectônicas, né, e isso está se separando aí até hoje. Então, daqui a milhões de anos, então, o continente poderá ficar nessa configuração, por exemplo, ok? Bom, e aqui tem uma fotografia mostrando, né, por exemplo, olha só. Isso aqui, né, está em constante atividade. Então, essa rachadura que vocês estão vendo aqui é uma parte do que é a grande fenda, né? Na verdade, é muito maior do que isso aqui. Ela está debaixo do solo, né? Então, as rochas estão se separando, ou seja, uma placa tectônica está se separando da outra nesta região. Então, essa manchete de jornal diz o seguinte, olha só. Rachadura gigante no Quênia mostra que a África se dividirá, né, no futuro aí, em duas partes, ok? Então, ali no Quênia é um grande exemplo disso daí. E vamos propor nossa primeira atividade aqui ligada a essa explicação sobre o Grande Rift, né, o Rift Valley. Então, é uma depressão alongada, então ele é linear, que forma um vale de norte a sul, então no continente africano, com milhares de quilômetros de extensão. Então, o que você vai fazer aqui então? Olha só. Explique aí no seu caderno o que vem causando então a formação dessa grande fenda no Planalto Oriental africano. Então, baseado em tudo que o professor falou aqui, completado com o que você já sabia sobre essa região, põe aí no seu caderno e em seguida voltaremos aí com a correção, ok?
E aí, meus bons alunos, conseguiram responder então o que é, né, o Rift Valley, né, a Grande Fenda? Vamos aqui então para a nossa correção. Olha só, então se encontra então na região do Planalto Oriental Africano, essa grande depressão, né, linear que está sendo então formada aí pela separação de duas placas tectônicas, né? A placa indiana, que está a leste, e a placa africana, que está a oeste. Então ali na região ali do chamado chifre da África, né, está sendo então separada, então as placas estão sendo separadas, essas duas placas tectônicas, e no meio formando então a grande fenda, que a gente conhece então como o Rift Valley, ok? Então é uma falha geológica, uma falha tectônica nessa região. E isso, claro, gera vulcanismos, gera tremores de terras muitas vezes, e conforme nós vimos numa fotografia, né, essas rachaduras aí no Quênia, por exemplo, na Etiópia e outros países da região, tá bom? Então o Rift Valley, ele tem uma importância ali então na questão de estudos de geologia, né, e assim por diante, devido então a essa fenda estar se formando aí às nossas vistas, tá bom? Muito bem. Então agora vamos falar então agora da região do Planalto Setentrional. Então esse planalto mais ao norte, né, da África, região inclusive do deserto do Saara. Região então, região quente, ok? De um modo geral, região quente. Então, se localiza então o deserto do Saara e a noroeste a cadeia do Atlas, que é uma cadeia montanhosa, que vocês estão vendo a localização nessa porção setentrional do continente, ok? E também a questão então de que se estende, né, do litoral do Marrocos, que é um país nessa porção aqui, até a região da Tunísia, né, que se encontra aproximadamente nessa região aqui, né? Então, essa é a cadeia do Atlas. E abrangendo então a região conhecida como o Maghreb. Então, o que é o Maghreb? Nós vamos ver então a seguir. Primeiramente falando então sobre o deserto do Saara, né? Olha só, é o maior deserto quente do planeta, né? Então só perde para a Antártica, que é um continente gelado, né? Ela é um deserto, né, na maior parte ali, e o deserto do Saara é o maior deserto do tipo quente do planeta. Então formado aí por dunas, né? Relevo pedregoso e assim por diante também. E nessa região então a região de Planalto, repare bem, né? E temos aqui nessa porção então uma região aí de montanhas, né, que é a cadeia do Atlas, e de um modo geral então, vamos ver aqui então nos detalhes, olha só. Sua paisagem é composta por dunas, oásis, né, que são aquelas, entre aspas, ilhas, né, de vegetação, cercada por areia, né, um deserto. E também uma vegetação bem esparsa, né, vegetação que aguenta o calor, né, de dia e o frio à noite, e a falta de água. Então é o maior deserto quente do mundo, então caracterizando aí o Saara. Inclusive a palavra Saara vem do árabe e significa deserto. Então, deserto do deserto, né, se a gente fosse traduzir para o português de uma forma livre. Muito bem. E o Maghreb, conforme o professor estava falando, é uma região onde, por exemplo, tem aí, né, o Marrocos, a Mauritânia, temos aí a Argélia, a Líbia, a Tunísia e também o Saara Ocidental, que são países dessa região, ok? Então observe no mapa então a região do Maghreb. Então, uma região aí de deserto, né, a região quente. Muito bem. Bom, agora vamos falar do Planalto Centro-Meridional, ou seja, essa porção aqui, né? Então, olha só, ela já é um pouquinho diferente das outras. Olha só, compreende o centro-oeste e o sul do continente africano, apresenta altitudes médias, então não é tão elevado quanto as anteriores. A bacia do rio Congo e o deserto do Kalahari, então, são as exceções porque são depressões. Repetindo lá que a gente falou, uma depressão é um terreno mais baixo em relação ao terreno em volta, ao redor ali, tá bom? Então, o deserto do Kalahari, né, nessa depressão aqui mais ao sul, e aqui a bacia do rio Congo, formando então duas depressões na região. Então, são exemplos, mas também tem planaltos também nessa região, beleza? Então, quanto ao relevo então do continente africano, na borda do continente temos então as planícies. Tudo que está pintado em verde aí, ó, são as planícies, que inclusive adentram ao Vale dos Rios, como o Vale do Rio Congo, né? Relembrando que planícies são terrenos baixos e relativamente planos, né? Repare que, por exemplo, na região do Oceano Índico, né, temos toda essa planície aqui oriental. Na região do Oceano Atlântico temos toda essa planície aqui ocidental, ok? Temos aqui também a planície aqui da região do Mar Mediterrâneo,
ok? Então, são exemplos. Também a planície aqui, apesar de mais estreita, mas temos também na região do Mar Vermelho. Muito bem. Vamos então para a nossa segunda atividade. Analisando o relevo então da África, conforme a gente viu aqui, nós vimos que predominam então terrenos pouco íngremes, ok? Escreva como se encontra então dividido o relevo africano e quais são as formas do relevo que predominam então nesse continente. Elas se parecem com as formas do relevo em nosso país? Então explique aí em seu caderno. Então você tem que responder mais de uma pergunta aqui, tá bom? Vamos dar um tempo para você aí e em seguida a gente retoma.
E aí, meus queridos, conseguiram responder aí, então, né, como é que se encontra ou como que são as características do continente africano? Vamos aqui então para a nossa resposta sugestiva, ok? Olha só, então na África predomina um relevo, né, de planalto desgastado aí pela ação do tempo, né? Então, planaltos antigos, relativamente antigos. Muito bem. Planícies também existem nas regiões costeiras principalmente, em importantes cadeias de montanhas, como por exemplo a cadeia do Atlas, na parte mais ao norte do país, do continente, não é? Então o Planalto então, oriental existe na África, o Planalto setentrional, o Planalto centro-meridional, nós estudamos em detalhes aqui. O relevo então brasileiro, né, é relativamente parecido, porque o Brasil também tem planaltos. O Brasil também tem a depressão sertaneja, por exemplo, né, e tem a planície amazônica, por exemplo, né, a região ali da bacia do rio Amazonas. Muito bem. Tanto a África como o Brasil, o relevo então predomina então o quê? Os planaltos, ok? Muito bem. Então, nós vimos então nessa aula o quê? Nós vimos que a África tem um relevo, né, relativamente aí de planaltos, na maior parte, com algumas planícies, principalmente na parte do litoral da África, né, ou seja, na margem da África, e também temos algumas depressões, como a depressão do Rio Congo, a depressão ali do deserto do Kalahari, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula. Até o nosso próximo encontro.